Climão na Rede Globo, ator global critica jornalista da emissora. O ator José de Abreu criticou duramente a jornalista Júlia do Alipe por entrevista que ela fez com o ministro Fernando Haddad. Abre aspas para ele. Ontem, a Júlia do Alipe enterrou sua carreira de jornalista comprometida com a informação para ser a voz dos interesses dos ricos. Pior, tentou constranger Haddad e levou um banho de consciência social e dignidade. E eu só digo uma coisa, o José de Abreu está certíssimo. Eu postei ontem o vídeo do trecho dessa entrevista e você pode ver a jornalista fazendo um esforço criativo para defender os interesses dos ricos, sem dar a entender que ela estava defendendo os interesses dos ricos no que diz respeito à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E o ministro Fernando Haddad, culto, inteligente e elegante, deu um banho nela, que eu achei foi pouco. E já numa outra entrevista, dessa vez num podcast, ele falou que o governo Lula irá conseguir sim aprovar no Congresso essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque segundo ele, é uma proposta de interesse, de mobilização social com grande aderência da população. E que o político que se manifestar e votar contrário a isso corre sérios riscos de perder votos nas eleições do ano que vem. O novo presidente da CCJ, da Câmara dos Deputados, já sinalizou inclusive simpatia e boa vontade para com o governo Lula. Diz que não vai pautar pautas ideológicas ou anti-STF e que o governo tem todo o direito de ter prioridade nas pautas da CCJ, mesmo ele sendo oposição ao governo Lula. É um deputado do União Brasil da Bahia. E o desespero de alguns jornalistas da Globo está tão grande que o Merdal Pereira, ele simplesmente postou um artigo dizendo o seguinte: Lula repete governo Dilma que quebrou o país. Ele simplesmente conseguiu ignorar por completo todos os números positivos do governo Lula 3 e diz que o Lula vai quebrar o Brasil. Um cara como esse não merece ser chamado de jornalista, quanto mais presidente da Academia Brasileira de Letras. Não sei como que ele conseguiu esse título. Deve ter sido à custa de muito puxa-saco dos patrões e dos ricos. E o ministro Fernando Haddad também criticou uma pesquisa da Genial Quest que entrevistou agentes do mercado financeiro que reprovaram o trabalho do Fernando Haddad. E ele falou que uma pesquisa que entrevistou apenas 100 pessoas não pode ser chamada de pesquisa, mas de uma conversa na mesa de bar. Arrasou Haddad. E para a tristeza da imprensa e da elite brasileira e a alegria do povo trabalhador, o governo Lula já disponibilizou o acesso desde ontem, sexta-feira, ao crédito consignado para o trabalhador CLT. Qualquer pessoa que tenha sua carteira de trabalho assinada pode consultar através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, fazer uma simulação do empréstimo e vai receber as propostas dos bancos para ver qual dessas propostas tem a menor parcela e a menor taxa de juros para depois contratar com esse banco. Este programa ele é muito importante porque nunca na história do Brasil, de todos os presidentes, alguém desenhou um programa tão benéfico quanto esse, que vai garantir a todo trabalhador brasileiro que queira empreender, reformar sua casa, precisar de um dinheiro para uma questão de saúde, ter acesso a um dinheiro com a taxa de juros muito reduzida, porque é um empréstimo consignado com zero risco de inadimplência. E um estudo descobriu que o pé de meia do programa de sucesso do governo Lula conseguiu reduzir em 25% o problema da evasão escolar. E para a tristeza de muitos e a alegria da grande multidão, o presidente Lula gravou um vídeo correndo e falando na esteira ao mesmo tempo, aos 79 anos, mostrando que tem saúde para dar e vender. O próximo vídeo que ele disse que iria gravar seria um vídeo nadando em cima das lágrimas dos inimigos. Tô brincando, gente. Você sabia que se a Carla Zambelli for cassada, junto com ela, outros 2 deputados poderão também perder os seus mandatos? Os deputados são o Paulo Bilinski e o Tiririca, que diz que pior que tá não fica. Fica, viu, Tiririca? A regra é o seguinte, ó, se a Carla Zambelli for cassada, os seus votos para a Câmara se tornam anulados. Aí o TSE irá fazer um novo cálculo de proporção para a Câmara. Se depois do recálculo do TSE as 2 cadeiras ficarem com outro partido que não seja o PL,
o Tiririca e o Paulo Bilisque perderão seus mandatos. Ou seja, casse 1 e leve 3. É bom demais para ser verdade. Lembrando que a Carla Zambelli, ó, já tem 3 votos favoráveis à condenação dela. Ela, além de ser cassada, poderá ser presa também. Tudo decorrente daquele fatídico dia que ela, com a arma em punho, sai correndo nas ruas do Rio de Janeiro atrás de um jornalista negro. Desde esse dia, o Bolsonaro detesta a Carla Zambelli, porque ele coloca a culpa neste evento causado por ela, pela sua derrota das urnas. E o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação da Débora a 14 anos de prisão por ela ter pichado a estátua da justiça lá do STF com a frase "perdeu o mané". E adivinha quem saiu em defesa dela? O Estadão, o jornal Estado de São Paulo, aquele mesmo que apoiou a ditadura militar de 64, está saindo em defesa de golpista. Porque não sei se o Estadão sabe, aliás, ele sabe e finge que não sabe. Ela não foi condenada a 14 anos de prisão só porque escreveu isso aqui na estátua, não, minha gente. Ela foi condenada porque ela tentou, junto com esse grupo de bolsonaristas que quebraram Brasília, dar um golpe de Estado. Então, chega de mimimi, que lugar de bandido é na cadeia. Inclusive, esse homem aqui, empresário, foi preso pela Polícia Federal em Minas Gerais, porque ele era considerado foragido da justiça por também ter participado da tentativa de golpe. Ele foi o que roubou uma réplica da Constituição de 88. E vocês já ficaram sabendo da vida rica, fina que o Eduardo Bolsonaro está tendo lá nos Estados Unidos? Pois bem, meus amigos, a decisão do Eduardo Bolsonaro de fugir para lá não foi apenas para fingir que está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, não. Ele desde 2019 já tinha planos de morar nos Estados Unidos e não foi porque o Bolsonaro pediu para ele não ir. O objetivo dele era ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, só que obviamente a justiça não permitiu, porque ele era filho do presidente. E aí ele abriu uma empresa lá nos Estados Unidos, que a gente não sabe de que é essa empresa, os Estados Unidos não dão essas informações para nós, e ele, minha gente, está morando numa casa muito chique, muito elegante, muito grande, os filhos já tudo matriculado em colégio, ou seja, tudo minimamente calculado. E o Bolsonaro ficou com receio, não queria que o Eduardo Bolsonaro fugisse para os Estados Unidos, com medo de que ele ficasse com a imagem de medroso, de fujão. E ele ficou, Bolsonaro. Ele não só ficou com a imagem de medroso e de fujão, como também de um belo oportunista que utilizou essa pseudo-perseguição apenas para realizar o sonho dele de morar nos Estados Unidos e lamber os pés do Donald Trump todos os dias. Meus amigos, e dia 6 de abril haverá uma manifestação do Bolsonaro na Avenida Paulista e vai ser a tentativa do tudo ou nada para o Bolsonaro. Depois do fracasso lá na praia de Copacabana, eles agora vão para o tudo ou nada e estão utilizando todo tipo de estratégia possível para tentar convencer o gado a sair do curral e ir passear lá na Avenida Paulista. Dentre as estratégias que eles estão utilizando, a primeira estratégia é utilizar o discurso de que o Eduardo Bolsonaro ele é um exilado político, vítima da perseguição. E a outra estratégia é dizer que o evento não é só em defesa da anistia, mas também contra uma manifestação em protesto contra o governo Lula e o preço dos alimentos. Como se no governo Bolsonaro a gente pagasse barato pelo preço dos alimentos e combustíveis. Eu acredito que lá na Paulista vai ser um fracasso, tanto quanto foi lá em Copacabana. Mas vamos aguardar.